Vamos iniciando aqui. 5 horas, 17 horas, horário de Brasília. Pessoal, uma boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais essa live do portal Licitações Municipais. Hoje temos um convidado muito especial, o querido amigo Joel de Menezes Niebuhr. Estamos aqui e já iniciaremos esse nosso bate-papo. Essa que tem sido uma semana muito intensa de debate. Professor Niebuhr. Opa. Boa tarde. Boa tarde. Joel, tudo bem? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Me ouve bem? Tudo bem. Vocês estão me ouvindo? Maravilha. Pessoal, hoje... Bom, joia. Sim, aqui está perfeito também. Maravilha. O Joel, que é nosso convidado de hoje, 31 de março, convidado muito especial. O Joel, que é um grande amigo, estivemos juntos já participando de alguns eventos, inclusive eventos promovidos pelo Instituto Paranaense de Direito Administrativo, o IPDA, que é um dos nossos apoiadores aqui dessa série de lives, assim como a Comissão de Gestão Pública da OAB Paraná. E agradeço desde já o aceite do convite do professor Joel, que vai trazer hoje uma temática um pouquinho diferente do que a gente já vem trabalhando aqui, que é um enfoque voltado para os contratos administrativos em razão dessa pandemia, da questão do coronavírus. Então, desde já, meu muito obrigado, e a palavra é toda sua, Joel. Bom, Tios, tudo está acontecendo, tem pego todos de surpresa, né? Toda a dramaticidade que envolve isso, todos os temores, enfim, essas restrições à circulação de pessoas e às atividades econômicas, as restrições também de ordem orçamentária, né? Cortes, né? Perdas na sua arrecadação. Da mesma forma, recursos estão sendo redirecionados para combater a pandemia do Covid-19 e tratar dos infectados. Então, isso provoca um impacto, isso está mexendo em todo o resto da administração pública, né? Muitos contratos acabam sendo inviabilizados, pelo menos temporariamente, em razão das restrições de circulação, né? Então, você tem uma empresa terceirizada, você tem lá um serviço, um contrato de prestação de serviço de limpeza. Essas pessoas não podem ir, a repartição mesmo está vazia, as pessoas estão fazendo trabalho remoto, então é um contrato que é desnecessário ou mesmo inviável. Então, isso impacta na administração, a administração pública tem que saber o que vai fazer com esse negócio, com esse contrato. E, afora isso, tem o problema da crise econômica, que falta dinheiro para fazer frente aos contratos que já foram firmados, e isso vai empurrar a administração, vai fazer com que a administração pública tome alguma sorte de providência. Ela precisa agir em relação a isso, precisa se planejar, precisa ver o que vai fazer. Não dá para varrer o problema para debaixo do tapete, esconder debaixo do tapete, porque isso não vai solucionar nada, só vai agravar a situação. É uma hora que a gente precisa de planejamento, a gente precisa pensar, de fato, fazer, refletir e tomar as medidas que sejam necessárias. Não, maravilha. Tô falando, nós observamos que Isso, vamos num bate-papo aqui. Nós percebemos que essa lei 13979 de 2020, ela trouxe alguns artigos que tratam exclusivamente de contrato, como a questão do aditivo de até 50%, o prazo de vigência que seria de até 6 meses, daí entra aquela questão de contratos por escopo ou contratos de natureza contínua, já que a legislação não trouxe isso de forma expressa. E tem muita gente preocupada com as contratações oriundas para o enfrentamento do coronavírus, porém, não estão tendo a mesma preocupação com aqueles contratos vigentes que não têm relação direta com o coronavírus, mas de fato impacta na continuidade dos serviços prestados pela administração pública. A minha grande preocupação é essa, Tiossi, assim, os contratos firmados com base nessa Lei 13.979, nesse regime de urgência inaugurado pela lei, tudo bem, tem as regras. Eu acho regras muito ruins, erráticas, eu acho que assim, coisas feitas às pressas,
Aquilo lá me parece tudo muito ruim. Mas, enfim, tende a simplificar, dar mais agilidade, dar mais liberalidade para a administração poder contratar e contratar rápido. Pois bem, tem algumas regrinhas ali sobre contratos, mas são os contratos firmados com base nessa lei, não os contratos já vigentes. E a minha ponderação, a minha preocupação e os contratos vigentes? Né? Esses contratos vão passar incólume, vai ser como se não acontecesse nada com esses contratos? Não, esses contratos vão ser afetados em cheio. Né? Repito, na minha percepção, por duas razões. Ou eles se tornam temporariamente desnecessários ou inviáveis, até que esse problema seja resolvido, até que a situação volte à normalidade. Isso é um ponto, isso é um problema. E segundo, restrições orçamentárias, a administração provavelmente vai ficar sem dinheiro para fazer frente a todos os seus contratos por déficit de arrecadação, por déficit de receita e porque os recursos arrecadados, boa parte deles, eu imagino, vão ser direcionados à saúde, ao combate e ao tratamento das pessoas infectadas. Isso vai requerer da administração uma série de providências. Eu acho, né, bom, o que fazer com os contratos então, vigentes, né, os contratos que nós temos, todos os contratos da administração pública? Eu acho que, em primeiro lugar, é importante que a administração pública tenha presente e debata internamente e defina assim, premissas, pressupostos, vetores, né, que são importantes, na minha percepção, para saber o que vai ser. Um vetor é o econômico para a administração. Eu diria que tem a ver com a economicidade. A administração precisa, ela não vai ficar pagando por um contrato que ela não usa, né? Ela precisa também economizar, né, para ter recursos públicos para enfrentar a pandemia. Então, um vetor é a economicidade, né? Esse é um. O segundo vetor, na minha percepção, é o vetor social, né? E isso tem a ver com a função social da administração pública, né? O poder de compra da administração pública é muito alto. Os contratos da administração são relevantes. Abrange uma parcela considerável do PIB. Então, se a administração, de uma hora para outra, resolver suspender todos os seus contratos, não pagar mais aos contratados, ou rescindir todos os seus contratos, ou boa parte dos seus contratos, por caso fortuito ou força maior, ela vai gerar um desemprego maciço. Né? E em meio a todo esse drama, isso não pode ser admitido. Né? Isso não é uma solução razoável. Então, eu diria, a administração tem dois grandes vetores. Um vetor é a economicidade. O primeiro vetor é a economicidade. Não há uma ordem aqui, né? Mas um vetor é a economicidade e um outro vetor é o lado social. É a função social dos contratos administrativos e razão dos fatos, sobretudo nesse momento de que milhares de empregos dependem desses contratos da administração pública. Então, acho que é preciso trabalhar com esses dois vetores e tentar conciliar esses dois vetores. Essa tarefa não é fácil, essa equação é muito difícil, é muito complicada. Tá? Então, pense assim, na semana passada, dois amigos meus me ligaram, são gestores de órgãos da administração pública, e me perguntaram, basicamente a pergunta deles foi a seguinte: Joel, tem um contrato aqui, eles gerem carteiras grandes de contratos de terceirização de serviços, com milhares de empregados, né, das empresas terceirizadas, e eles assim, Joel, um pepino aqui na mão, o que eu faço com esses contratos de terceirização de serviços? Porque os serviços não estão sendo prestados, né? Então, eles não estão prestando serviço, e afora não estarem prestando serviço, eu também não sei se vou ter dinheiro para... Ainda que eu quisesse continuar pagando tudo normal, eu não sei se vou ter dinheiro, se vou dispor de recursos para continuar pagando esses contratos em toda a sua dimensão. O que eu faço com esse negócio? Né? Então, eu acho que esse é o dilema, esse é o problema que aflige a administração pública hoje, e eu acho que de todas as medidas pensadas pelo governo, essas medidas provisórias, a Lei 13.979, eu não vi nada direcionado, relacionado para isso, né, para oferecer à administração instrumentos para tratar dos seus contratos já vigentes, né, não relacionados diretamente ao enfrentamento da pandemia.
Maravilha, faz Enfim, todo sentido. Na semana passada, inclusive, o professor Rodrigo Pironti tratou numa das nossas lives sobre a gestão da crise, justamente dando um foco nessa questão contratual, porque é necessário que os gestores se organizem realmente para tomar medidas que, de alguma forma, consigam conciliar esse aspecto econômico, esse aspecto social dos contratos administrativos. Porque não adianta nós, de alguma forma, focarmos todos os esforços para o enfrentamento da pandemia, sendo que os efeitos eles serão muito maiores depois que tudo isso passar. E eu recebi uma pergunta de um servidor público do Mato Grosso do Sul, que vem ao encontro do que o professor Joel colocou, é que lá é muito comum a terceirização de serviços para transporte escolar. Tem uma área rural muito grande, por conta disso, escolas nessas áreas rurais, e a terceirização ela acaba acontecendo. Só que esses contratos, eles possuem alguns custos fixos. Então, o empresário ele precisa manter a folha de pagamento dele, ele tem algumas despesas que são ali fixos, não são variáveis, e esses contratos foram todos suspensos pela administração. E agora ele quer saber como que fica, né? Entra de fato nesse dilema que foi debatido. porque se você pensar só na economicidade, o que você vai fazer? Você pode rescindir, alegando caso fortuito ou força maior, é uma hipótese de rescisão prevista lá no artigo 78 da 8666/93, e você pode, talvez, em vez de rescindir, pura e simplesmente suspender esses contratos. Você suspende, você para de pagar, né? Você paga lá os custos eventuais de mobilização e você para de pagar durante o período de suspensão. O contratado, essa suspensão lateral, né, tem base no parágrafo único do artigo 8º da Lei 8666/93. A administração pode fazer isso, pode fazê-la sozinha. E o contratado, de acordo com ele precisa aceitar essa suspensão e ele só pode se opor a ela. E se for uma decisão no contrato, depois que a suspensão perfaz 120 dias. Só depois de 120 dias que o contratado pode fazer no contrato. São essas duas medidas nas mãos. Entretanto, essas duas medidas são muito prejudiciais àquele vetor da função social do contrato, né? Você vai causar milhares de empregos, milhares de desempregos. Se a administração, por exemplo, você tem lá um contrato de terceirização de serviço, de merenda, de transporte escolar, de vigilância, de limpeza, de qualquer tipo de assessoramento, contrato de prestação de serviço que for. Você tem lá um contingente de pessoas que trabalham naquilo. Se você suspende o contrato, o que o contratado vai fazer? Ele vai continuar pagando as pessoas? Não, ele vai demitir essas pessoas. Eu acho que a administração não deveria fazer isso. Deveria fazer isso em última instância, né? Se exaurisse todas as outras medidas e todas as outras possibilidades para encontrar uma outra solução. Ela deve se esforçar para conciliar esse vetor de economicidade, que é importante, que não pode ser jogado de lado, que não pode ser menosprezado, especialmente num período de crise como esse, com esse vetor social da função social do contrato. Eu acho muito importante procurar essa conciliação. Bom, Chelsea, o que eu estou vendo que as pessoas estão fazendo, né, por aí, né, conversando com algumas pessoas e tal. O que eu estou vendo é o seguinte, especialmente terceirização de serviços, né, que tem um contingente de mão de obra enorme. A administração procura o contratado e meio que faz um acordo, né, para antecipar as férias, né? E meio que dá férias para todos os empregados do contratado. E com isso ela tem um tempo, que é esse período de férias, para ver o que vai acontecer e planejar melhor o que fazer. Eu acho que é uma medida até, enfim, é positiva, tem o seu lado positivo, tem a sua utilidade, porque você ganha tempo. O positivo, a utilidade dessa medida é dar um tempo para ver o que vai acontecer, se surge alguma coisa nova e para pensar melhor o que fazer. Mas ela não resolve o problema, porque acaba as férias e você fica lá com o abacaxi na sua mão do mesmo jeito, né? Então, férias é uma sobrevida, um tempinho para você encontrar uma solução, porque a solução de fato não é fácil. Um dos amigos lá que me ligaram
perguntando lá sobre o que eu faria com esses contratos de terceirização de serviço, ele trouxe uma hipótese que eu achei legal, eu achei bem interessante. Ele me disse assim, Joel, a gente está pensando em suspender o contrato, mas por meio de um acordo, né? E suspender, trazer sindicato, trazer todo mundo, e fazer uma suspensão no contrato de trabalho dos empregados. Isso é uma negociação coletiva, um acordo de convenção coletiva. E daí a nossa entidade administrativa gostaria de, dentro desse acordo, oferecer aos empregados uma ajuda de custo. Então, nós suspenderíamos o contrato administrativo, haveria uma suspensão do contrato de trabalho, mas nós nos comprometeríamos a diretamente fazer um aporte, dar uma ajuda de custo para que esses empregados da empresa terceirizada pudessem se manter. E nós fazermos isso diretamente, era a ideia dele. Eu achei essa ideia bem interessante, bem interessante. Porque daí você contempla, você consegue equilibrar os dois lados, os dois vetores, né? Suspendendo o contrato, a administração não paga, né? Então, isso é bom para a economicidade. A suspensão no contrato pode prosseguir e dura pelo tempo que for acordado pelas partes. Então, a solução não é só temporária, 30 dias, e depois você está com o abacaxi na mão. Você pode suspender até que a situação se resolva, até que a crise se resolva. Então, isso é positivo. Por outro lado, se você fizesse uma mera suspensão, uma pura e simples suspensão, daí o contratado teria que demitir os empregados dele. Então, você não cuidaria desse lado social. Se você, num acordo, você consegue prever o pagamento dessa ajuda de custo, então ele não precisaria demitir os empregados, ele suspenderia os contratos de trabalho e as pessoas receberiam um valor, pelo menos, para se manterem, né? E esse valor podia ser negociado, né? Talvez até menor do que o valor do salário. Você poderia pensar, mas sob a perspectiva do empregado, então isso seria ruim, seria negativo. Sim, é negativo, mas é melhor do que ser demitido, né? E mesmo que essa ajuda de custo, esse valor a ser pago pela administração, fosse igual ao valor do salário, ainda assim seria também vantajoso sob a perspectiva da economicidade para a administração, em parte vantajoso, porque ela não pagaria insumo, ela não pagaria equipamento, ela não pagaria BDI, taxa de administração, ela não pagaria encargos trabalhistas, tributos, então já aí ela conseguiria economizar uma boa parte, um bom valor. Enfim, ele estava pensando nessa medida, estava lá estudando e com uma certa insegurança a respeito, será que dá para fazer isso, será que não dá? Eu acho que dá, né? Especialmente se você trazer para a mesa os sindicatos, né, e fazer um acordo ou convenção coletiva. Eu queria dizer também que o Conselho Nacional do Trabalho editou uma recomendação na semana passada para incentivar, para estimular a justiça trabalhista a realizar processos de mediação e conciliação antes da instauração do processo judicial. Então, numa situação como essa, você poderia provocar a Justiça do Trabalho para que o juiz do trabalho pudesse intervir, pudesse mediar, inclusive, esse acordo, contar com o crivo da Justiça Trabalhista, dar uma certa segurança. Eu vejo vários fundamentos jurídicos para essa possibilidade, para essa ideia. Dentre os quais, eu gostaria de ressaltar, Tios, o artigo 26 da LINDB, né? O artigo 26 é o dispositivo que fala da possibilidade da administração firmar acordos, estabelecer compromissos, ajustar o cumprimento de direitos e obrigações através de acordos. Então, esse artigo 26 da LINDB, na minha percepção, daria uma solução, assim, daria um fundamento jurídico direto, né, bem preciso para isso que se pretende fazer. Ele ainda não fez, está cogitando, está analisando, está vendo aí todos os cenários, mas eu achei essa uma boa solução. Há contratos também que são contratos que a administração não pode deixar de ter, né? Tem contratos que você pode suspender,
e tem contratos que não dá para suspender, né? Que são contratos indispensáveis para a administração pública, ainda que com essas restrições de circulação de atividades econômicas. Em relação a esses contratos, ainda que você não possa suspender, em razão dos problemas orçamentários, talvez você tenha que renegociar esses contratos para reduzir os valores desses contratos. Essa é outra medida que deve ser feita, né? Uma remodelagem desses contratos. Isso eu acho bastante positivo. Ninguém duvida que nós estamos diante de uma situação totalmente excepcional, não prevista, impactante para os contratos e para a administração. Então, acho que há justificativas de sobra para fazer aditivos que ultrapassem 25% do valor inicial atualizado do contrato, como autoriza o TCU em situações excepcionais. Tem aquela célebre decisão do TCU, a decisão 215/99, que fala dessas alterações qualitativas que ultrapassam 25% do valor inicial atualizado do contrato. E eu acho que os contratados têm que sentar, têm que negociar. E uma coisa que eu acho realmente muito importante para gerir toda essa crise, para ver o que se faz com os contratos atuais, é o seguinte, é o diálogo, sabe, Tios? Eu acho que, teoricamente, na doutrina do direito administrativo, fala-se já há bastante tempo, fala-se muito sobre a ascensão de um novo modelo teórico, de um novo marco teórico para o direito administrativo. Fala-se da construção de um direito administrativo mais aberto, um direito administrativo que dialoga, que procura o consenso, em vez de impor os atos unilateralmente. Eu acho que essa crise é uma boa hora para nós colocarmos esse modelo em prática, para nós testarmos esse modelo. É hora de, enfim, conversar, né? A administração tem uma perspectiva sobre os contratos, tem que trazer mais gente para a mesa com perspectivas diferentes, o contratado, o representante do contratado, o sindicato e quem mais puder colaborar, né? É hora de ter uma conversa aberta, estar aberto a novas ideias, ainda que ideias que pareçam de início heterodoxas, porque é um momento para ideias heterodoxas. A gente precisa de criatividade, a gente precisa pensar em soluções diferentes, como essa do meu amigo aqui. Provavelmente, talvez ele tenha tido essa ideia, tenha falado para alguém assim, mas que besteira, isso não dá para fazer nunca, mas para um pouco, pensa, será que não dá mesmo? Será que não tem fundamento jurídico para isso? Então, eu acho que é um momento para se fazer isso. Eu penso assim, Tios, olha, se eu fosse um gestor de contrato administrativo diante de toda essa crise, eu faria o seguinte: eu levantaria as informações e os dados sobre os meus contratos, classificaria os meus contratos, né, em razão do objeto e dos valores envolvidos e, eventualmente, da importância desses contratos para o meu órgão, para a minha entidade. Estabeleceria objetivos, o que eu gostaria de fazer, o que eu gostaria que acontecesse em razão de cada um desses contratos, ou em relação a cada um desses contratos, objetivos reais e ideais. Convidaria para uma negociação, para uma conversa, para um diálogo, abriria um diálogo com os contratados e, se fosse o caso, se desse contrato dependesse também, sobretudo nesse caso de terceirização de serviços, que tem muita gente empregada, mão de obra maciça, convidaria também os sindicatos para participarem dessa conversa, né? Exporia o problema, mostraria a situação da administração, a ideia de conciliar a economicidade com a função social do contrato e tentaria encontrar uma solução em conjunto. Faria uma conversa aberta mesmo, né? Disposto a ouvir as sugestões para tentar trazer todo mundo à mesa para tentar encontrar a melhor solução para os contratos administrativos. Eu ministro cursos, né, nessa área de licitação, a gente participa de bastante coisa juntos, e nesses cursos eu tenho bastante contato com a administração pública, né? Normalmente as pessoas que participam dos cursos, dos treinamentos, é o pessoal da administração pública. Mas eu sou advogado também, né? E também não, minha principal atividade é a advocacia. E como advogado eu atendo as empresas, que são as contratadas por parte da administração. E olha, eu posso testemunhar, as empresas têm uma outra visão. Elas têm elas olham para o contrato de uma perspectiva diferente. Não é melhor nem pior, mas elas olham de um outro lado. A administração olha desse lado e eles olham do outro lado. Então, é uma perspectiva diferente, é uma percepção diferente, né? É a hora da administração pública. Isso era para ser feito já há muito tempo, né? Era uma coisa que já deveria ter sido internalizada na administração pública, acho que há muito tempo.
Mas eu acho que é a hora da gente parar e sentar e chamar o contratado e expor o problema, compartilhar o problema e ouvir. Vai ter uma outra visão. É bem provável que nessa conversa surjam ideias diferentes e soluções diferentes. É bem provável que venha alguma coisa boa, se a administração estiver aberta a isso. O que não pode fazer, de jeito nenhum, é fingir que não tem problema. É fingir que não está nada acontecendo, que está tudo certo. Enfim, como eu falei antes, varrer o problema para debaixo do tapete, fingir que não vê, como se aquilo fosse dar conta de resolver o problema. O problema está aí, o problema existe, o problema é grave e requer uma ação muito enérgica, providências, uma postura ativa dos agentes administrativos. É um desafio para todos os agentes administrativos. A minha esperança é que, com tudo isso, com todos esses problemas nos forçam a procurar soluções novas e a questionar os padrões atuais. A minha esperança é que, no final de tudo isso, a gente tenha um modelo de contrato, um modelo de contratação pública, um modelo de licitação, um modelo de administração pública muito melhor do que o atual. É a minha esperança. Vai ter muita coisa para fazer. Falei muito, né? Não, show de bola, uma verdadeira aula. Professor Joel, sempre muito preciso nas suas colocações. Além de demonstrar alternativas viáveis, ele também demonstra quais são os caminhos para que, na prática, a administração pública consiga, né, dar efetividade nessas soluções. Professor Joel, também concordo com a ideia da aplicabilidade da LINDB. A LINDB, mais do que nunca, acho que é o momento mais oportuno que, de fato, essa legislação tenha plena aplicabilidade no campo do direito público, no campo do direito administrativo, a questão do direito administrativo consensual, o diálogo entre as partes é fundamental, coisa que acontece de maneira muito rasa em determinados contratos administrativos. Eu comentava essa semana em uma outra live, muitas vezes o contratado ele não tem nenhum tipo de diálogo com a administração pública, simplesmente ele vence um processo licitatório, assina um contrato à distância, fornece aquele determinado produto ou encaminha uma equipe para executar um determinado serviço, porém não existe um diálogo para entender de fato quais são as necessidades da administração, para se apresentar como um interlocutor, para apresentar que a administração apresente determinado também gestor e fiscal de contrato. Então, esse diálogo ele se faz necessário desde o início da assinatura do instrumento contratual e também nesse momento de pandemia. O Dr. Joel já respondeu uma das perguntas que eu recebi dos nossos amigos, mas eu gostaria novamente de ouvir o seu posicionamento. A Lei 13.979, ela apresenta uma possibilidade de aditivo contratual de até 50% do valor inicial atualizado. E a 8.666, via de regra, o aditivo é de até 25%. Né? Vamos supor que exista um contrato para fornecimento de álcool em gel, um contrato ou uma ata de registro de preço para fornecimento de medicamentos, de luvas, de materiais para enfrentamento da pandemia. Só que é um contrato que foi oriundo de um processo regido pela 8.666 ou pela 10.520 de 2002. Nesse caso, seria aplicável esse aditivo de até 50% para enfrentamento da pandemia, mesmo sendo um contrato regido por uma outra legislação, que talvez seu saldo já tenha sido esgotado ou que tenha um pequeno saldo? Olha, Tios, eu estou achando essas medidas aqui, o que está na Lei 13.979, o negócio tá muito mal feito. São coisas que me parece que não foram bem pensadas. Assim, é um negócio reativo, sem planejamento, sem... Até se entende, né? Porque toda essa crise, e daí talvez a administração pública tenha sido pega de surpresa. Não precisaria ter sido pega de surpresa, porque já tem notícia desse negócio desde janeiro, né? Mas, enfim, o artigo 4º I, 4A, 4B, 4C, 4I, que trata desse negócio, fala assim: para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos nesta lei. Daí ele fala da possibilidade de aditivo até 50%. Então, na minha percepção, esse 50% é para aquele contrato que foi feito, né, com essa hipótese de dispensa prevista na lei 13.979
13.979 ou com esse pregão simplificado previsto na 13.979. Não é para qualquer tipo de contrato que tenha... Primeiro, não é para os contratos em geral, e segundo, não é para qualquer tipo de contrato que tenha algum tipo de relação com saúde ou com combate à pandemia. Isso, para mim, está muito claro pela redação. E daí minha crítica ao dispositivo, porque nesse momento a administração pública tinha que ter mais flexibilidade para renegociar, né? Aquilo que eu falei. Ela vai sofrer, a arrecadação vai cair, ela não vai ter dinheiro para fazer frente a todos os seus contratos. É um momento totalmente excepcional. Então, a administração pública tinha que ter instrumentos melhores e maiores para que ela pudesse, repito, remodelar os seus contratos. Então, o que eu acho que precisava ser feito era estender essa previsão excepcionalmente para todos os contratos administrativos. Não só para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos na 13.979, né, que é o que está escrito aqui. Então, não vale para tudo. Vale só para os procedimentos previstos na Lei 13.979. Na minha percepção, infelizmente, na minha percepção, isso foi uma ideia equivocada. Eles pensaram só nesse procedimento, nas contratações que estão por vir. Eles não pensaram nas contratações já firmadas. Isso, na minha percepção, foi um equívoco tremendo. Não, maravilha, maravilha. Então, pela literalidade dessa nova legislação, esse aditivo de até 50% seria exclusivo para os contratos oriundos da 13.979. Mas para nós, no campo prático, conseguirmos dar uma alternativa para suprir essa necessidade. Então, pelo menos ao meu ver, nós teríamos a possibilidade de um aditivo qualitativo, em razão de um fato superveniente, para readequação do projeto inicial, sem modificação, é claro, da natureza do objeto, ou até mesmo uma dispensa, nos termos da 13.979, para aquisição exclusiva desses produtos que, embora você já tenha, enquanto administração pública, um contrato vigente com aquele mesmo fornecedor, em razão dessa vedação de extrapolar os 50%, seria uma possibilidade, uma dispensa para a contratação desse quantitativo excepcional. Então, pelo menos ao meu ver, existiam essas duas possibilidades. Mas eu acho até que o grande problema, Tiossi, não vai ser você aumentar a quantidade, né? Eu acho que o negócio é o seguinte, você vai ter assim, você tinha um contrato que tinha lá um dispêndio de 2 milhões por mês. Daí o diretor lá do seu órgão vai bater nas suas costas e vai dizer assim, meu amigo, tem 1 milhão. Não tem mais 2, tem 1. Então, o que tu vai fazer com esse contrato? Então, é o que eu falei, tu vai ter que remodelar o contrato, né? E nessa remodelação, nessa remodelagem do contrato, eu acho muito importante ouvir o contratado, porque ele sabe melhor do que ninguém, melhor do que a administração, acho, normalmente, onde aperta, onde é que pode enxugar, onde é que pode aumentar a produtividade, o que pode cortar. Eu acho que essa vai ser a principal necessidade da administração. E daí as alterações qualitativas, que tu mencionou de início, né? Mais do que as alterações quantitativas para crescer, eu acho que também seria importante, porque essa demanda também vai surgir. Eventualmente, em algum contrato, você vai ter uma demanda maior e seria melhor você resolver isso no aditivo em vez de fazer uma outra contratação, ainda que uma contratação aqui com esse procedimento simplificado ou com essa dispensa de licitação. Cuidado. Mas, enfim, eu acho que o que a administração vai precisar fazer realmente é uma remodelagem que envolve a alteração qualitativa. E em relação às alterações qualitativas, é importante a decisão 215/99 do TCU, que prescreve lá que as alterações qualitativas consensuais elas podem ultrapassar os 25%, desde que atenda lá uma série de pressupostos. E dentre os pressupostos, que a situação seja decorrente de um fato imprevisível, estranha vontade das partes, uma situação superveniente, que não desnature o contrato, enfim, me parece que aquilo tudo lá é atendido, em tese, em razão dessa pandemia do coronavírus. Então, se tem sim liberdade para renegociar, para remodelar os contratos. Mas, eventualmente, também esses aditivos podem ser necessários. Era do governo pensar, já que estão fazendo tantas medidas provisórias, 1, 2, 3 por dia, era dele pensar fazer uma medida provisória para dar mais maleabilidade para a administração pública, para que ela pudesse gerir, para que ela pudesse dar conta dos problemas relacionados aos contratos atualmente vigentes.
Perfeito, Joel. E acredito que essa crise, de fato, ela revelou mais uma vez a precariedade dos contratos administrativos. De muito tempo, a administração ela vem sofrendo com a execução dos contratos administrativos. A licitação, infelizmente, tornou-se um fim em si mesmo, muita burocracia, muita formalidade para identificar um eventual vencedor, prestador de serviço. Só que no momento em que um contrato é firmado, parece que a administração pública ela resolveu o problema dela. Não existe uma efetiva gestão e fiscalização de contratos administrativos. Nós sabemos que existe um PL 1292 de 95, que já sofreu inúmeras alterações, foi unificado, está em um estágio bem avançado lá no Congresso Nacional, só que esse próprio PL, ele praticamente não inovou nada em relação aos contratos administrativos. Ele continua focando em modalidades de licitação que, ao meu ver, não deveriam sequer existir, porque depois vem os órgãos de controle e começa a averiguar se o município adotou a modalidade adequada, se foi um pregão, se aquilo ali é um serviço comum, agora igual o decreto federal 10.024, serviços comuns de engenharia. O que é um serviço comum e o que é um serviço excepcional? Algo muito subjetivo e que cria uma insegurança jurídica muito grande na administração. Fracionamento de despesa, em razão de escolhas de modalidades também. Então, o foco permanece no processo licitatório, de modo que o contrato administrativo ainda fique em um segundo plano. Então, eu gostaria que você, eu sei que tem vários artigos falando do fracasso do contrato administrativo, das 10 medidas para um contrato eficiente, que trouxesse suas reflexões sobre esse PL, sobre esse momento de pandemia, como algo realmente que demonstra que o contrato ele precisa ser revisto. Olha, a gente fala muito, eu concordo inteiramente com o que tu falaste, com as tuas colocações. A gente fala muito sobre as licitações, a gente se preocupa muito com as licitações. Normalmente, quando tem alguma inovação legislativa, essa inovação legislativa é concentrada nas licitações, e a gente esquece os contratos administrativos, como se tudo estivesse bem nos contratos administrativos. Eu vou dizer, a minha opinião é que o cenário dos contratos administrativos é muito pior do que o cenário das licitações. Não que o cenário das licitações seja bom, é bem ruim, mas os contratos é muito ruim, é muita insegurança jurídica por todos os lados, tanto em relação à administração quanto em relação ao contratado. Não, assim, deixa todo mundo insatisfeito, né? Esse tema dos aditivos contratuais é um tema muito delicado, é um tema muito sensível. O sujeito que é da administração, ele vai assinar um termo aditivo, ele fica morrendo de medo ao assinar um termo aditivo, porque é tanta regrinha, tanta interpretação, e o TCU inventando uma coisa lá, uma coisa colar, e tem que calcular aquilo, tem que manter o desconto de lá, tem que coisas que não estão na lei, e daqui a pouco o sujeito não sabe de uma jurisprudência dessa, não sabe de uma decisão dessa, faz o aditivo, depois toma um processo, é condenado há muita insegurança jurídica sobre os contratos. Do lado do contratado, o grande problema é o inadimplemento de boa parte dos órgãos e entidades da administração pública, que é um negócio gravíssimo, né? É um absurdo que a administração pública nacional não cumpra suas obrigações, né? Não é todo mundo que não cumpre, mas, enfim, a maioria da administração pública não paga em dia, e, infelizmente, isso é um negócio espantoso. Ainda não paga em dia contrato e pura e simplesmente não paga. Então, a gente precisa prever instrumentos, precisaria que houvesse uma legislação que garantisse melhor os direitos dos contratados e que que colocasse à disposição dos contratados instrumentos para que eles pudessem, de fato, fazer esses direitos. Se a administração pública não pagasse, como ela frequentemente não paga, que o contratado tivesse às mãos alguma coisa efetiva que pudesse fazer com que a administração pública pagasse, porque hoje não tem. Ele amarga lá o prejuízo. Se ele propor uma ação judicial, ele vai ficar décadas esperando até receber o valor devido pela administração. Isso gera muita insegurança jurídica para os contratados. O risco de contratar com a administração pública é muito alto. E esse risco é precificado pelo mercado, que faz com que a administração pública acabe pagando mais caro do que pagam as empresas privadas, o mercado privado. Então, eu acho que é um ponto
sim, crucial para o regime, para o processo de contratação pública como um todo. E nessa situação tão excepcional, nessa situação de exceção que nós vivemos, da pandemia do coronavírus, os contratos não podem ser desprezados. A gente não pode pensar só na contratação, no processo que leva à contratação. A gente tem que pensar em, tá, agora eu contratei, e daqui para frente, como é que vai ser? E os contratos que eu já tenho, meu estoque de contratos, né, anterior à pandemia, o que eu faço com esse meu estoque de contrato? Eu já não tenho mais tanto dinheiro, eu já não tenho... houve uma frustração de receita, está havendo uma frustração de receita, eu não tenho dinheiro para fazer frente a esses contratos. Como é que eu vou resolver esse problema? Seria muito importante, eu acho, enfatizo, digo de novo, que houvesse algum tipo de norma, de medida provisória, o que quer que seja, oferecendo instrumentos e medidas para que a administração pública pudesse dar conta disso. Em relação ao PL, que está tramitando lá, que foi aprovado no Senado, depois na Câmara, agora voltou para o Senado, que negócio, muda uma coisinha ali, outra coisinha colar, melhora um pouquinho ali, melhora, em outro ponto piora, mas é um jeitão de 8666/93 desgraçado, assim, né? Parece, eu costumo dizer, parece que é o irmão mais novo ali, mais novo e maior, né? Porque esse PL é o dobro da 8666/93, né? A 8666/93 tem 126 artigos, esse PL, salvo engano, tem 200 e pouco, então é um negócio, né? Não vai resolver nada. E a gente não sabe também se esse PL vai ser aprovado no Senado ou não vai ser aprovado no Senado, já era uma coisa meio duvidosa. Antes da pandemia, o governo aderiu lá àquele tratado da OMC sobre as compras governamentais. Em princípio, não poderia, então, ter mais privilégio para os fornecedores nacionais. E esse privilégio está no projeto, então o projeto teria que ser alterado em relação a isso. Mas também não é uma coisa... E agora, com essa pandemia, eu acho que agora parou mesmo de vez e vai... razão para se pensar, se tudo e construir, de fato, um outro modelo. O ponto é, a gente tem um modelo baseado no 8666/93 que é péssimo. Há um esforço desgraçado para aprovar um projeto para substituir a 8666. Ele muda a regrinha aqui, regrinha colar, mas o modelo segue o mesmo. O problema não são com as regrinhas específicas, o problema é com o modelo, né? Se permanecer o modelo, a coisa não vai funcionar e vai continuar não funcionando. Essa crise talvez nos traga um grande aprendizado e talvez, em razão dela, a gente saia melhor do que entrou, né? Sempre tem um lado positivo, a crise sempre gera uma oportunidade de fazer essas reflexões e de criar um modelo melhor. É a minha esperança. Espero que isso aconteça. Maravilha, Joel. E o amigo tocou num ponto muito sensível, que é o inadimplemento da administração pública. Que a gente recebe também, em muitos casos, clientes, empresários que firmam seus contratos com a administração pública e simplesmente a administração pública não honra com as suas obrigações, que seria, no mínimo, efetuar o pagamento dentro daquele prazo previsto em lei. A gente sabe que, via de regra, o prazo é de até 30 dias, mas existe também o prazo de 5 dias para aquelas compras que respeitarem o limite do artigo 24, inciso 2, que seria a dispensa de licitação. É praticamente um prazo inobservado por parte da administração pública. Quando a gente entra nessa temática com servidores, principalmente do setor contábil, setor de tesouraria, muitos desconhecem esse prazo dos 5 dias para pagamento. E o ano passado, o Tribunal de Contas aqui do Estado do Paraná, o Pleno, ele proferiu uma decisão, o Acórdão 1879, que fala o seguinte: município deve prever a atualização monetária em caso de atraso no pagamento. E isso pegou muitos municípios desprevenidos e deixou todo mundo de cabelo em pé, todo mundo assustado, porque na prática a grande maioria não coloca qualquer previsão contratual de atualização monetária. Então, isso é algo que, de alguma forma, acaba fomentando a corrupção nas licitações, acaba acarretando o inadimplemento, a inexecução do próprio contratado, é algo que acaba acarretando
o recebimento de produtos com baixa qualidade, e isso precisa urgentemente da atenção do legislador e também dos próprios órgãos de controle, que insistem em pegar todos os esforços e jogar tudo na fase de escolha do licitante, nas formalidades do processo, sendo que a fase de execução contratual, principalmente do inadimplemento da administração, acaba ficando despercebido. Então, essa é a percepção que eu tenho encontrado, principalmente em âmbito municipal. Eu me lembro, Tiossi, há uns anos atrás, acho que uns 3 anos, não faz muito não, o Edgar Guimarães me convidou para participar, estava junto, de um encontro feito pelo Tribunal de Contas aí do Paraná. Eles fazem todo ano, eu acho, né? E daí teve lá um debate sobre, eu não me recordo bem o que era, mas acabou o debate, daí tinha um participante que era do Tribunal de Contas, ele me perguntou assim, Joel, se tu pudesse dar uma sugestão ao Tribunal de Contas, uma coisa para que o Tribunal de Contas fosse uma sugestão, assim, o Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas quer melhorar. O que, na tua visão, a gente poderia fazer para melhorar? Né? Eu falei 2 coisas para eles. Eu disse assim, primeiro, vocês teriam que ter muito mais cuidado e sensibilidade e atenção na hora de responsabilizar um agente público. Eu não sei bem como é que é o caso do Tribunal de Contas do Paraná, mas de uma maneira geral, essa responsabilização, a aplicação de penalidades dos agentes administrativos tem sido feita de uma maneira muito equivocada, com muito assodamento, sem uma fundamentação devida. Isso gera um clima de medo na administração, isso está inviabilizando a administração. Isso é um problema dos órgãos de controle, e os órgãos de controle precisam reavaliar isso. Isso é um ponto. E segundo ponto, talvez mais concreto, né? Passem a controlar o adimplemento da administração. A administração tem um contrato, ela tem um prazo para fazer o pagamento. Ela não faz o pagamento, alguma coisa tem que acontecer com alguém, né? Os órgãos de controle nem olham isso. E é fácil de ver. Se quisessem ver, eles viriam. Eles têm a informação. Tem um contrato tal, tem que pagar, feita a medição, tem tanto tempo para fazer a medição. Não fez a medição naquele tempo, o que aconteceu? Por que não fez a medição? Porque hoje em dia, fora não pagar, eles nem medem, né? Para não gerar a obrigação de fazer o pagamento. Fez a medição, tem tanto tempo para pagar. Não pagou por quê? Se não pagou, tem que apresentar uma justificativa. Pode até sempre ter uma justificativa, mas se mediu, reconheceu que foi feito, tem um prazo para pagar, não pagou, então alguma coisa precisa ser feita. No mínimo indicar um plano, ou dizer, olha, não pagamos por um evento extraordinário, houve aqui um acontecimento, mas vamos pagar daqui a 5 dias, ou vamos pagar daqui a 10 dias, ou vamos pagar no mês que vem, e dar algum tipo de justificativa. O ponto é, hoje os órgãos de controle ignoram completamente isso, né? Eles não olham para isso. Mal olham, a grande maioria dos órgãos de controle não olham para a questão da ordem cronológica, de olhassem para isso e resolver muita coisa, mas nem isso eles se prestam a olhar, né? A maioria paga quem quer, na hora que quiser, e os órgãos de controle nem aí para isso. Vez ou outra, um acordo, uma decisão, dizer ele tem que pagar de acordo com a ordem cronológica, mas assim, de uma maneira ativa, coordenada, olhando realmente, exigindo dos prefeitos o pagamento, se não há o pagamento, justificativa e alerta para que não ocorra de novo, sob pena de sanção. Isso eles não fazem. Então, essa omissão dos órgãos de controle tem sido muito prejudicial à administração pública, porque, repito, esse inadimplemento da administração pública faz com que contratar com o mercado precifica isso e, portanto, a administração pública paga mais caro. Então, se eu fosse do controle, eu faria essas 2 coisas. Primeiro, ter muito mais discernimento, né? Muito mais calma, muito mais sensibilidade, cuidado na hora de responsabilizar o agente público. Segundo, passaria a fiscalizar de perto, muito de perto, o adimplemento da administração pública, ou inadimplemento da administração pública. Agora, já que estamos falando do controle, Tiossi, uma outra coisa que eu queria falar aqui com todo mundo, né? Olha, a gente tem um histórico, né, no Brasil de situações de emergência, nada até agora parecido com isso, né? Acho que no mundo inteiro, né? Enfim, enchentes, deslizamento de terra, enfim, o Brasil é um país tropical, clima tropical, e acontecem esses problemas e esses desastres naturais com alguma frequência.
Então, há situações emergenciais, a gente convive com essas situações emergenciais há algum tempo, né? E a administração pública, diante dessas situações, ela acaba sendo compelida a tomar uma série de providências, né? E são providências para atender essa situação emergencial que demandam uma atuação assim de pronto, né? Você não pode perder muito tempo com isso, né? Você tem que ter agilidade, celeridade. E eu não estou falando só em dispensa de licitação, estou falando uma série de providências a ser tomadas, né? Tradicionalmente, os nossos órgãos de controle não têm muita sensibilidade para isso, não. Então, essa lei 13.979 veio com uma série de coisas. Olha, pode dispensar licitação, presume-se que tem vínculo de pertinência, presume-se isso, não precisa fazer pesquisa de preço só com um fator daqueles lá, a depender do caso nem precisa, de habilitação. Pessoal, cuidado com tudo isso. Tá? Cuidado com tudo isso. Está no texto aqui da medida provisória, mas daqui a uns meses acaba isso. Olha, ninguém sabe como vão vir os órgãos de controle. Então, assim, muito cuidado mesmo. E esse cuidado não é só para as contratações emergenciais, as contratações feitas com dispensa de licitação. As licitações e a gestão desses contratos, né? Tem muito problema na gestão desses contratos. Deve-se atentar a isso. O que você faz no normal, no tradicional, quando a gente faz o processo de contratação, sem pressa, sem nenhuma pressão, né? Um modelo normal, já dá problema no contrato, que o projeto está errado, que não era bem assim, que tem que fazer aditivo e já tem aditivo demais. Se no normal, se numa situação normal já dá problema, agora, sem o tempo para fazer um planejamento, ou o mínimo de planejamento que se faz tradicionalmente, esses problemas tendem a aumentar exponencialmente, né? Então, muito cuidado com esses contratos, fiscalização desses contratos, gestão desses contratos. E como essa pandemia afeta todo mundo, está todo mundo assim com a sensibilidade à flor da pele, qualquer coisa já é motivo para questionamentos, para mensagens no WhatsApp. Por exemplo, aqui em Santa Catarina, dá um exemplo para vocês. Aqui em Santa Catarina, o governo do estado, eu não estou aqui defendendo o governo do estado, né? Mas, enfim, não estou defendendo, não estou criticando. Mas aqui o governo do estado já de algum tempo resolveu não fazer publicidade. Então, ele não tem agência de publicidade e ele não gasta um centavo de publicidade. Ele passou 2019, parece inteirinho sem publicidade. Daí agora resolveu fazer uma licitação para publicidade. Essa licitação está lá, tá na parte final, vamos dizer, na parte dos recursos. Surgiu o negócio da pandemia. Ele fez um contrato emergencial para veicular publicidade sobre medidas de precaução em relação à pandemia. Nesse contrato, ele contratou 2 agências e essas agências fizeram de graça. Elas zeraram a remuneração. Nesse contrato se prevê um valor só para veiculação da propaganda, que vai ser pago para os órgãos de imprensa. E os órgãos de imprensa concordaram em dar um desconto de 50% sobre sua tabela. Repito, agência de publicidade zero, não estou cobrando nada. E os órgãos de... Mas isso aqui está dando assim, WhatsApp para tudo que é lado. Então, assim, quem trabalha com contratação, quem muito cuidado mesmo, sabe? Ouvi uma notícia há pouco, a gente recebe notícia de todos os lados. O Ministério Público Tribunal de Contas aqui está assim, fazendo meio que uma força-tarefa para acompanhar essas contratações relacionadas ao coronavírus. Então, assim, o controle, assim, o preço deu um pouquinho diferente, vai passar. Olha, não sei se vai passar. Tá? Tem que ter muito cuidado mesmo. Esses questionamentos podem vir, e podem vir, inclusive, já durante a própria pandemia, né? Porque as pessoas, enfim, estão em casa, mas têm acesso às informações, têm acesso aos contratos, e essas informações estão correndo de uma maneira muito rápida. Muito cuidado, pessoal, com essas licitações, com essas dispensas de licitação, e com o gerenciamento desses contratos firmados. Fala-se muito da dispensa, fala-se muito da licitação. Advirto, cuidado com a gestão desses contratos, aditivos contratuais, com o que está sendo feito, o que está sendo medido, o que está sendo pago, o valor desses contratos.
muito cuidado com tudo isso. Perfeito, perfeito. O professor Joel sempre, né, com sua experiência, orientando aqueles que utilizam do direito público, direito administrativo, principalmente licitações de contratos, para que tomem todas as cautelas necessárias, por mais que tenhamos uma legislação que flexibilize as normas de licitação, pelo menos critérios mínimos, justificativas mínimas, o gestor público ele deve adotar para que no futuro ele não seja surpreendido. E aqui no estado do Paraná não é diferente, o Ministério Público ele encaminhou algumas recomendações administrativas referente ao enfrentamento dessa pandemia, para que os municípios tenham toda a cautela no tocante à pesquisa de preços, por mais que a legislação ela flexibilize e até permita pagar o valor acima daquele estimado, o Ministério Público ele tem recomendado para não efetuar esse tipo de pagamento, com questões com opções para buscar a requisição administrativa e outros instrumentos que estão aí dispostos na legislação. Joel, eu agradeço a sua... O Jamil está dizendo aí que é para tomar cuidado para que as contratações em razão da pandemia não virem um pandemônio. Perfeito. A gente teve a participação de muitos colegas aqui, foram várias perguntas e questionamentos. Eu vi aí. Só que, infelizmente, a gente não tem condição de responder todos. Eu encerro minha participação aqui. Larissa. Eu deixo meus sinceros agradecimentos. Você que disponibilizou um tempo, uma hora aí no seu dia, com a sua família, nas suas atividades, para contribuir com tanto conhecimento e experiência. E eu deixo aberto para você considerações finais, né, mensagem final para todos aqueles que estão nos acompanhando. E é isso, muito obrigado, Joel. Pô, Tiócio, obrigado pela oportunidade. Agradecer a todo mundo aí que participou, não deu tempo para a gente interagir muito. Enfim, para fechar, minha mensagem final é, olha, essa crise afeta todos os contratos, não só contratos relacionados diretamente ao coronavírus. É um problema, vai ter um problema de dinheiro para fazer frente a esses contratos. Não adianta fingir que o problema não existe. A gente tem que enfrentar esse problema, tem que ter planejamento, tem que... Enfim, não adianta varrer para debaixo do tapete, que o problema não vai desaparecer. Enfim, eu acho que o caminho para encontrar a solução para essa crise em relação à gestão dos contratos administrativos como um todo é o diálogo. Aquilo que eu falei da administração consensual, procure o contratado, procure os sindicatos, inicie esse processo de diálogo o quanto antes, né? Seja proativo em relação a isso. Quanto antes você começar a negociar, estabeleça um calendário, ainda que seja uma comunicação à distância. Então, o caminho é o diálogo e a solução é a criatividade. A gente precisa de soluções novas, soluções heterodoxas. Vamos, então, buscar fundamento, proteger aquele que vai tomar a decisão, mas a gente precisa conciliar esses dois, a gente precisa dessas duas questões. A gente precisa, enfim, de diálogo com o mercado, com as empresas privadas para encontrar as melhores soluções, e as soluções vão ser encontradas com criatividade. O problema existe, vamos enfrentar esse problema, vamos procurar as soluções, e eu acredito, repito, que no final das contas a gente possa com isso construir, ter um modelo melhor de licitação e de contratação administrativa. Muito melhor do que o que temos hoje, que, na minha percepção, é muito ruim. Maravilha. Então, até a próxima. Pessoal, se cuidem, saúde a todos e que Deus abençoe. Um grande abraço. Muito obrigado. Tchau. Até. Até mais.